Olá, no programa de hoje, o que vai movimentar o semestre político em Minas. Projetos relacionados à adesão de Minas Gerais ao Propag estão em análise pela Assembleia e precisam ser aprovados até o final de outubro para serem considerados pela União. E ainda há matérias distantes de consenso. Em paralelo, rusgas públicas entre o governador Romeu Zema e o Planalto se avolumam. E pré-candidatos ao governo do estado intensificam movimentos rumo a 2026. Eu converso com a jornalista, colunista e cientista política, Berta Macarum. Berta, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa. Prazer é todo meu em estar aqui de novo com vocês. Berta, a Assembleia retomou os trabalhos essa semana e tem o Propag, nas palavras do próprio presidente Tadeu Leite, ainda como tema mais importante, pelo menos até o fim de outubro. A autorização para o Estado aderir a esse programa, que estabelece um novo tratamento das dívidas dos estados com a União, já foi aprovada, mas ainda há questões sensíveis, sobretudo o futuro das estatais mineiras. As privatizações da CEMIG e da Copasa, que seguem sendo defendidas pelo governo Zema, será que ainda avança? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante, porque, de novo, no âmbito do Propag, que é uma grande oportunidade que o Estado tem para renegociar o perfil de sua dívida, né, com a União, inclusive entregando, federalizando algumas de suas empresas. Então, no âmbito do conjunto desses projetos, agora nós estamos na fase aqui na Assembleia, e a gente tem acompanhado, de análise da proposta de emenda constitucional que foi encaminhada, que já havia sido encaminhada pelo governo Zema até no ano passado, que suprime a necessidade do referendo para a desestatização das empresas e também reduz o quórum qualificado dos parlamentares da Assembleia para aprovação de mudanças societárias nas empresas. Essa PEC está na CCJ, tem um parecer favorável, mas que ainda não foi votado. Exatamente. Então, este é um tema muito delicado, porque você está, na verdade, lidando com dois aspectos. O primeiro aspecto, na medida em que você suprime o referendo, que é um instrumento incluído no governo Itamar Franco, exatamente para tentar proteger as estatais mineiras, você está tirando, a Casa do Povo está tirando do povo o seu direito de manifestação em relação às empresas, às estatais mineiras, não é? Sendo que a CEMIG é uma estatal muito importante e em relação à qual existe mais resistência na casa até do que em relação à Copasa, né? Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto, a mesma PEC, ela vai abordar uma questão bastante delicada para o exercício legislativo, porque os deputados estariam abrindo mão de suas próprias prerrogativas, né? Na medida em que você tem um projeto que você precisa de quórum qualificado para aprovação, ali você está dando maior peso e poder à palavra e à decisão da Casa Legislativa. Então, na medida em que você tira esse quórum qualificado, passa a ser só a maioria simples, você está abrindo mão de poder, é muito difícil fazer isso, né? Você conseguiu conversar com alguns líderes, né? Sim, eu conversei com alguns líderes e do conjunto das conversas, a impressão que fica, isso ainda está em construção, ainda não há uma decisão, mas hoje, nesse momento, ainda está em construção, parece mais fácil passar o referendo do que a aprovação da redução do quórum, da mudança do quórum qualificado para a maioria simples. A autorização, Berta, para a federalização da Codemig, a estatal responsável pela exploração do nióbio, né, destinada aí ao abatimento da dívida do Estado, essa operação, é um dos projetos já aprovados. Essa tende a ser, de fato, a operação-chave aí para que Minas Gerais consiga aquela amortização que garante benefícios integrais, né, previstos no Propag? Sem dúvida, ela é chave, por quê?
na medida em que a Codemig é de longe a empresa mais valiosa, não é? A estatal mais valiosa. E na medida em que se alcance uma avaliação que beire os 34 bilhões, que seriam os 20%, né, aproximadamente 20% da dívida do Estado com a União para essa amortização inicial no processo de adesão ao Propag, na medida em que você alcança isso, você não precisa discutir mais nada, porque você não precisa discutir federalização de CEMIG, de Copasa, você não precisa discutir venda de imóveis. Privatização dessas empresas também. Então, há um conjunto de projetos que foi enviado pensando em exatamente arrecadar a possibilidade de alcançar esses 34 bilhões para que o Estado entre na melhor condição oferecida pelo Propag, que isso tudo se torna desnecessário se a Codemig alcançar esses 34 bi. E o que a gente tem hoje, principalmente com a nova discussão e o interesse manifesto até por Donald Trump nas terras raras, é que a Codemig, em Araxá, ela passa a ter ali uma possibilidade grande de desenvolver e de extrair, né, essas terras raras dos rejeitos do nióbio, e isso há uma aposta grande de que, por conta disso, essa empresa possa valer muito mais e evitar que o Estado precisa se desfazer de seus ativos. Agora, em meio a essas negociações, Berta, as farpas públicas constantes aí entre o governador Romeu Zema, por vezes o presidente Lula, quando vem a Minas, também dá algumas alfinetadas, outras autoridades do governo federal respondem ao governador nas redes sociais. Tudo isso dificulta, talvez, um desfecho positivo para Minas Gerais? Olha, não é de bom tom na política, quando você está num processo de negociação, você ficar provocando o ator com quem você negocia, não é? Ainda que vocês sejam adversários políticos, você pode tentar manter, deve tentar manter, principalmente se você é o lado frágil da negociação, porque no caso mineiro nós somos o lado devedor, né? A União é a credora do Estado. Então, o governo Lula já abriu para Minas Gerais, porque, sobretudo, o Propag é um projeto que, entre todos os estados da federação, Minas Gerais é o mais beneficiado, e, inclusive, é o estado que tem as maiores possibilidades, porque é um dos poucos estados que ainda tem ativos para oferecer, né, no abatimento dessa dívida. Então, o governo Lula já abriu essa oportunidade para renegociação da dívida, coisa que nenhum governo anterior fez, não é? É uma oportunidade que partiu, inclusive, uma construção que nasceu aqui nessa Assembleia de Minas Gerais e teve um grande apoio do então presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que já não é mais o presidente do Congresso, hoje é senador. Portanto, naquele momento, na posição em que estava, ele conseguiu articular, inclusive, fazendo a ponte com o governo federal para a aprovação do Propag. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, também, né, teve participação nessa interlocução. O tempo todo foi o presidente da Assembleia quem procurou o então presidente do Congresso, pedindo apoio nesta matéria, e foi uma construção muito bem sucedida. É muito criticada por diversos estados, não é? E a imprensa nacional também costuma criticar muito o Propag, mas eu continuo defendendo a prerrogativa de Minas, que é um grande estado exportador e que, ao longo do processo todo, a partir da década de 90, com a Lei Candir, foi o estado que mais perdeu, mais prejudicado com essa desoneração das exportações. Portanto, você tem digamos assim, uma justiça histórica que está se fazendo e que não foi feita antes, não é?
para com o Estado com essa possibilidade do Propag. O Partido Novo, Berta, prepara um lançamento da pré-candidatura de Romeu Zema à presidência da República para o próximo dia 16 de agosto em São Paulo. Você acredita que esse projeto eleitoral possa ser levado adiante independente de uma eventual união de outras forças de direita? Olha, acho muito difícil que isoladamente o Partido Novo, no plano nacional, consiga levar adiante a candidatura do governador Romeu Zema. Por isso mesmo, e eu acho que há uma compreensão disso, que o governador Romeu Zema está na disputa junto a outros 3 governadores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Por isso mesmo há uma disputa entre esses governadores presidenciáveis, vamos dizer assim, pelo espólio eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os constantes acenos de Zema, né, principalmente nos últimos meses, ao bolsonarismo, entram, né, nesse contexto, nessa conta? Eu acho que entram nessa conta porque para nós que estamos acompanhando e analisando política, às vezes fica difícil você fazer um julgamento pessoal do tipo, olha, é um ethos bolsonarista, é algo que vem dele. É muito difícil, a gente não faz esse tipo de análise, não é? A gente consegue olhar o contexto dentro dos interesses que estão em jogo, não é? E o que está em jogo hoje, de uma forma estratégica e mais visível, é exatamente essa necessidade de uma tração, de alcançar uma tração que só seria dada, no caso do governador mineiro, por meio de um segmento eleitoral já consolidado, orgânico, que é o segmento do bolsonarismo, que está consolidado, é orgânico, e que poderia lhe conferir uma tração numa disputa nacional. Até mesmo por isso, a gente tem acompanhado as manifestações do governador, assumindo integralmente a narrativa bolsonarista, com muito menos cautela em temas, inclusive em temas como o tarifaço, nessa quarta-feira, do que os demais governadores. Que a gente conversa, Zema chegou a atribuir a Lula um suposto plano desse tarifaço, né, de ter provocado esse tarifaço para tentar desviar foco da crise no INSS. Mas o fato é que Eduardo Bolsonaro assumiu para si essa articulação. Pois é, mas o governador mineiro, num primeiro momento, criticou Eduardo Bolsonaro pelas ações, pela atuação política dele, e foi repreendido publicamente pelo próprio filho do ex-presidente. E aí agora ele recua, fala que é Lula. Na semana anterior ele sugeriu que o país deixe o BRICS, não é? Que hoje, no caso mineiro, responde por um volume de... Acho que 40% das exportações do Estado, aproximadamente. 40% das exportações, ou seja, 3 vezes mais do que são as exportações para os Estados Unidos. E aqui, de forma nenhuma, querendo dizer que um cliente, digamos assim, né, é melhor do que o outro, porque a gente que está na política sabe que o mais interessante, no caso, é olhar o interesse, você negociar com um conjunto, com todos os países que queiram comprar de você, né? Então, nós somos exportadores de commodities, Minas Gerais, nós temos as exportações que são dirigidas aos Estados Unidos, queremos que continuem, que se ampliem. Temos as que a China compra, que aliás é o maior comprador, queremos que continue e amplie, e que todos que queiram comprar de nós, não só países cristãos, como sugeriu o governador, não é? Numa de suas falas, continuem a comprar, porque o interesse do Estado é que seus produtos cheguem lá fora. Incoerências podem ter custo político? Eu acho que dependendo do público para qual você está falando, né? Eu acho que ao abraçar uma narrativa bolsonarista, o governador, de certa forma,
poderá prejudicar a candidatura de Matheus Simões aqui em Minas, ao governo de Minas, porque vai reduzir muito o campo de alianças dele, né? Em certa medida, o governador Romeu Zema está apostando, jogando todas as fichas no campo bolsonarista e deixando em aberta a possibilidade de uma conversa, um diálogo com o centro político, né? Com a direita não radical. Então, isso tudo é uma aposta arriscada, até porque a gente sabe que a opção até esse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não disse que não será candidato, ele continua afirmando que o plano A, B e C de candidatura do campo é dele, que ele será o candidato, embora esteja inelegível. E em setembro haverá o julgamento da trama golpista e é grande a probabilidade de que ele seja condenado. Então, o ex-presidente faz esse jogo político para manter o controle do processo nesse campo bolsonarista, mas a gente sabe, e o próprio Eduardo Bolsonaro já declarou abertamente que ele próprio é candidato à presidência da República se o pai indicá-lo, e que ele acredita que essa indicação deva ficar com alguém da família. Portanto, é uma aposta bastante arriscada que faz o governador de Minas Gerais. Você citou o vice-governador Matheus Simões, é um bom gancho para a gente falar já dos movimentos que estão em curso aqui no estado rumo a 2026. O vice-governador se prepara, de fato, para assumir a gestão em abril do ano que vem e vai disputar a reeleição. Tem a pretensão declarada de unificar a direita, onde há outros nomes cotados, como o do senador Cleitinho, que lidera as pesquisas. Quais elementos, a seu ver, Berta, podem pesar para que uma união da direita saia ou não aconteça? Olha, a primeira questão que eu acho que é fundamental para uma eventual união desse campo é a questão nacional. Né? Se essa unidade for construída nacionalmente em torno de algum nome que unifique, as chances de ela se repetir aqui em Minas aumentam. Mas o que a gente está vendo neste momento, principalmente a partir do tarifaço, e olha, é neste momento, né? Porque ainda temos muito tempo antes das eleições, as coisas podem mudar até lá. A gente teve, nesse momento, um recuo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, no processo do tarifaço, ficou pressionado pela família Bolsonaro, de um lado, para não interferir, e pelos setores produtivos de São Paulo prejudicados pela ação de Eduardo Bolsonaro para atuar junto à Embaixada Americana. Ele vem tentando negociar, inclusive em acordo com o governo Lula, sobretudo para reduzir o tarifaço sobre o maquinário, né? E isso tudo causou muito desgaste a ele, e há, nesse momento, um recuo, tanto que no plano nacional, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD e um de seus maiores apoiadores, já declarou que o candidato da legenda vai ser o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sinalizando que o PSD vai num modo independente no primeiro turno, tentando evitar se posicionar na polarização esperada nesse cenário, que seria o nome da família Bolsonaro e o próprio presidente Lula, que é candidato à reeleição. E lá no segundo turno, o PSD se posicionaria... E Kassab tem fama de ter o faro aguçado, né? Aí lá no segundo turno vai se posicionar de acordo com o vento, né? Por isso que a biruta do aeroporto fica ali observando para onde vai, né? Então teria esta abertura de estar no segundo turno resolvendo para que lado iria. Mas não é uma união fácil aqui em Minas, né, da direita. Você entrevistou em Brasília recentemente o senador Cleitinho, e o partido dele, o Republicanos,
até negociava, né, negocia ainda uma federação com o MDB. É um movimento que pode vingar? Qual a sua impressão? Olha, naquele momento da entrevista havia, que foi início de julho, né? O MDB e Republicano, as conversas estavam bem avançadas. Agora parece que houve um recuo desta federação. Mas, claro, os partidos vão ter até 6 meses antes das eleições, portanto, até ano que vem, para decidir se vão se federar, se não vão, né? Se vão se fundir. Então, nesse momento, houve um recuo, mas lá na frente, dependendo de como o cenário, a conjuntura estiver se desenhando, poderá ser mais interessante para ambos voltarem a se unir. Pessoalmente, né? Cleitinho parece disposto à empreitada, né? Agora, o Cleitinho disse que é candidato ao governo de Minas e que não deixaria de concorrer nem se o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe pedisse. Ele se colocou como candidato e, pelo que eu tenho percebido, em conversa com alguns integrantes, até da bancada estadual do PL aqui na Assembleia, é que o partido gostaria, os deputados de raiz mais bolsonarista, autêntica, gostariam que a legenda tivesse o seu próprio candidato, né? E esse candidato seria o deputado federal Nicolas Ferreira. Como o nome de Nicolas Ferreira é desejado por Valdemar da Costa Neto para concorrer à Câmara dos Deputados, assim puxando uma bancada maior de deputados federais, o mais provável é que o PL acerte uma composição aqui no Estado. Esses deputados de raiz autêntica, bolsonarista, não querem apoiar Matheus Simões. Preferem Cleitinho. Preferem Cleitinho. Principalmente porque tem uma crítica muito forte em relação à condução das questões, das demandas, reivindicações do campo da segurança pública. Então, esse é um problema aí. A direita, neste momento, aqui em Minas, ela sai dividida. No outro campo, o senador Rodrigo Pacheco parece, enfim, mais decidido a aceitar a convocação que já foi feita tantas vezes, né, publicamente pelo presidente Lula para ser o candidato do Planalto em Minas no ano que vem? Ele ainda não se posicionou publicamente, mas os interlocutores mais próximos estão registrando, sim, já uma preparação, está em modo de pré-campanha, já se organizando. E uma candidatura de Rodrigo Pacheco aqui em Minas ocupa todo esse campo da direita não radical, do centro, da esquerda. Ele tem potencial para agregar todo esse campo, principalmente no campo da centro-esquerda e esquerda, que não há uma oferta, vamos dizer assim, não há propriamente uma oferta de nomes, né? Você tem um campo que hoje está com muita dificuldade em escolher, indicar um nome, não tem, por exemplo, a prefeita de Contagem, Marília Campos, é uma grande liderança do partido, mas ela quer terminar o mandato dela à frente da prefeitura. Já falou aqui mesmo no Mundo Político, em entrevista para a gente, que acredita que estando no PT não teria chances concretas de ganhar o governo do Estado. Palavras dela. Sim, o PT tem um problema de imagem muito sério que não conseguiu trabalhar ainda, né? Ele mantém um apoio nas suas hostes tradicionais, mas não conseguiu se expandir e refundar a sua imagem depois de todos aqueles episódios que sofreu. E no caso, particularmente aqui em Minas, a herança do governo de Fernando Pimentel deixou uma marca muito ruim para o governo. Tanto que você veja que esse é o principal eixo explorado no discurso tanto de Matheus Simões quanto de Romeu Zema, quando anunciam as suas respectivas candidaturas, né? Agora, um último assunto, Berta, para a gente fechar nossa conversa. Infelizmente, né, o tempo passa rápido.
Você foi ao Marrocos, né, no mês passado, apresentar ao lado da pós-doutora Solange Simões um paper no Fórum Internacional de Sociologia, né, sobre a perspectiva comparada aí, Brasil e Estados Unidos de comportamento eleitoral das mulheres. Exatamente. Nas últimas eleições nacionais. Uhum. O que você destacaria assim como elementos principais do que vocês trouxeram lá? Eu destacaria alguns aspectos, vou falar brevemente sobre eles. Primeiro, que a gente tem uma grande similaridade nos processos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e nós não nos aprofundamos nos demais países, mas certamente outras exposições mostram que esse tem sido um fenômeno internacional. Então, nós notamos que a gente tem acompanhado um voto da mulher, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, historicamente, é um voto mais progressista e que combate e resiste às narrativas mais da extrema-direita e narrativas sexistas, né, da extrema-direita. Mas tanto nas últimas eleições, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nós vamos ter mulheres votando menos em candidatos da extrema-direita do que homens, né? Mas a gente também registra um papel muito central que vem ocupando a religião nesses processos, porque as religiões, principalmente quando você faz o recorte da religião evangélica, em relação, por exemplo, se você vai comparar com adeptos da religião católica ou de outras religiões, você vai ter entre mulheres, quando você olha o comportamento eleitoral de mulheres, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a religião evangélica, ela dá uma probabilidade maior e reduz essa distância, né, do voto da mulher, do voto progressista em relação ao voto ultraconservador. Então, como a gente está vendo aqui no Brasil, um crescimento muito grande, não é? O último censo foi menor do que esperado, mas o nosso último censo de 2022 já mostrou que 1/4 da população brasileira hoje se declara como de denominação evangélica, né? Então, quando você analisa o comportamento eleitoral no grupo de mulheres e faz o controle em modelos estatísticos de regressão por exemplo, religião, você vai ver que as mulheres evangélicas têm uma probabilidade muito maior do voto conservador, né, em relação às mulheres católicas ou de outras denominações religiosas. Mais um elemento para a gente observar, né, no ano que vem. Exatamente. Aí, como será. Berta, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. É um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria para a gente. Eu conversei com Berta Macarum, jornalista, colunista e cientista política. Falamos sobre pautas, embates e movimentos partidários que devem marcar a cena estadual nos próximos meses e condicionar os rumos das disputas eleitorais de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.